Olá, boa tarde. Tudo bem, meu amigo, minha amiga? Como é que você está hoje, nesse início de agosto, dia 2? Eu espero que você esteja bem. Eu estou mais uma vez aqui com você, do outro lado ao vivo, em Arapiraca, Alagoas, nos estúdios da TV UPS, para mais uma edição semanal da nossa revista eletrônica ESG e tal, a primeira do Brasil, pioneira sobre responsabilidade social e meio ambiente, boas práticas de gestão, governança e outros assuntos do nosso interesse relacionados à temática ESG. Obrigado pela sua preferência, sua companhia, nos assistindo no canal 10 da UPS Telecom, a melhor provedora da internet e streaming da região Nordeste. Obrigado a você que nos acompanha nesse momento pelas redes sociais da emissora, pelo YouTube, você que nos segue no Instagram ou pelo Facebook. Obrigado a cada um de vocês que acredita que seja possível empreender com ética, transparência, respeito e principalmente com gratidão por aqueles e aquelas que fazem com que o Grupo ESG e tal, a cada edição dessa revista, tenha uma repercussão cada vez mais positiva e leve, junto com a TV UPS, o nome da nossa região e de cada nordestino e nordestina para todo o Brasil. Obrigado a você que nos acompanha daí da sua luta do dia a dia, do trabalho, da sua casa, com seu celular, da forma que você achar mais conveniente. Todo o time do Grupo ESG e tal e da TV UPS, junto com esse aqui, que só transmite a mensagem para cada um e uma de vocês a cada semana, são muito gratos pela sua confiança, por nos deixar passar a próxima hora num lugar tão especial aí, do outro lado da tela, mais uma semana, frente a frente com você. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre pessoas muito importantes, que colocam comida na nossa casa, no nosso dia a dia, na nossa mesa. São as empresas nas quais a gente trabalha, os clientes, as clientes que compram o que a gente vende, são os nossos pais. Bom, podia ser também, por que não? Mas hoje a gente vai falar dos agricultores, das agricultoras. Porque você já sabe, agro é tech, agro é pop, agro é tudo, não é? É muito provável que você já tenha assistido pelo menos um ou dois anúncios dessa campanha em um dos muitos programas exibidos na TV aberta ou a cabo ao longo dos últimos anos. Essa campanha foi idealizada pela CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, uma das maiores entidades do setor agropecuário brasileiro. A campanha Agro, a indústria e a riqueza do Brasil, lançada em 2019, ela destacou para a sociedade a importância da agricultura brasileira, valorizando o agronegócio e a sua importância e modernização, tanto para a economia nacional como na produção dos alimentos. Desde o início, a ideia foi posicionar o agro como uma atividade moderna, inovadora e de grande relevância, que além de proporcionar crescimento para a nossa economia, proporciona bem-estar social e desenvolvimento. Não é para menos, porque em 2022, mesmo com uma seca na região sul e em parte do centro-oeste, o agronegócio gerou 1.190 bilhões em riquezas para o país. Esse foi o segundo maior valor de uma série histórica de 34 anos do indicador que é calculado pelo IBGE, FGV e a USP. Eu vou repetir, é 1.190 bilhões. Olha, tanto zero que fica até difícil visualizar esse número, 1.190 bilhões. E por aqui, a produção agrícola ela tem um papel importante no cenário nacional, contribuindo tanto para o abastecimento interno como para a exportação. Com o clima favorável e terras férteis, Alagoas tem se destacado na produção de muitos cultivos, como a mandioca e várias frutas tropicais, como banana, laranja e abacaxi. Além disso, a produção de cana-de-açúcar é muito importante, como a gente pode ver aqui na tela. Você tem uma produção de cana uma ordem de grandeza de 2,4 bilhões de reais em relação à venda do produto no ano passado. A cana é uma importante fonte de energia para caldeiras, para automóveis, além de fornecer açúcar, rapadura e a cachaça. E, em conjunto, se você juntar Alagoas com Bahia, Pernambuco e Sergipe, esses 4 estados têm um papel muito importante na agricultura brasileira. Em 2021, eles foram responsáveis por 1/4 do valor da produção de banana no país, mais de 15% do valor da produção de algodão e já ultrapassavam os 10% de participação no valor da produção de mandioca e de abacaxi em relação ao total nacional. Além disso, as vendas desses estados de soja, milho e cana-de-açúcar alcançaram um valor combinado maior de 26 milhões de reais durante a safra nesse período. Ou seja, esse é um cenário que mostra para a gente que a agricultura aqui no Nordeste ela é importante não só para a segurança alimentar do povo brasileiro, mas para a economia do Brasil como um todo. Porque se em todo o mundo o agronegócio tem um papel importante na economia, e aqui no Brasil também fornecendo biocombustíveis, alimentos e fibras para a população, o uso sustentável dos recursos naturais ainda é um desafio para esse setor, principalmente quando a gente fala de água.
A irrigação, que é o maior uso da água no Brasil, ela representou cerca de metade da água nova que foi retirada no país no último ano, de acordo com o Atlas de Irrigação da ANA, da Agência Nacional de Águas. O agronegócio respondeu por 70% do consumo total de água doce do mundo. Por outro lado, nós temos mais de 3 bilhões de pessoas vivendo em áreas agrícolas com escassez de água, e quase metade delas com graves limitações alimentares, de acordo com o relatório Estado Mundial da Agricultura e da Alimentação do Fundo de Nações Unidas para a Agricultura e Alimentos, a FAO. Então, a conta entre a demanda por alimentos e a preservação da água não fecha, ao menos sem muita inovação e tecnologia de ponta. Tecnologia de ponta como a Tiquant, que viabiliza a gestão e uso responsável da água na agricultura, pecuária, indústria e no setor de serviços. A Tiquant atende às necessidades de diversos tipos de empreendimentos do campo à cidade, desde questões relativas à irrigação e ao manejo hídrico, no agronegócio, ao uso consciente da água em plantas industriais e comércios. Com uma tecnologia avançada, a abordagem da Tiquant conta com soluções baseadas na natureza, em contraste com as práticas que fazem uso de obras civis tradicionais, como barragens e açudes. Além de mais caras e mais demoradas, esse tipo de solução convencional costuma gerar um grande impacto no meio ambiente. Com a Tiquant, você melhora a produtividade do seu negócio, reduz o desperdício de água e ainda preserva o recurso para as futuras gerações. Vamos assistir um vídeo sobre a Tiquant? O que seria de nós sem a água? Quando este recurso está em risco, as atividades humanas entram em risco também. Para mudar este cenário, a Tiquant elabora planos hídricos que indicam como garantir a disponibilidade de água na sua região. A partir de soluções baseadas na natureza, garantimos um futuro sustentável com segurança no abastecimento de água para toda a população. Tiquant, inteligência em sustentabilidade hídrica. Olha, a Tiquant é uma tecnologia que, além de cuidar da produtividade da sua lavoura, da sua planta industrial, do seu comércio, ela se preocupa com a sustentabilidade do seu negócio, do meio ambiente, do seu futuro e do futuro da sua família. Quando você escolhe as soluções baseadas na natureza da Tiquant, você contribui para a preservação dos recursos hídricos e garante um bem-estar dos seus filhos e filhas, dos seus netos e netas. Se você é um empresário ou uma empreendedora, prefeito ou prefeita, secretário ou secretária que está nos assistindo agora, a Tiquant tem uma oportunidade única para que você enfrente os desafios relacionados à água, como enchentes e alagamentos. Visite o site da Tiquant, que nós estamos mostrando aqui, que é tiquant.com.br, e conheça mais sobre essa inovação, que faz com que a água passe de um problema para uma solução para todos nós. Acesse então tiquant.com.br e se torne parte dessa mudança. Bom, se a expansão do agronegócio e as práticas de irrigação têm aumentado a pressão sobre os recursos hídricos, levando a uma redução dos reservatórios de água doce, esses não são os únicos desafios do setor em relação a esse tema, porque o uso intensivo de agrotóxicos, dos defensivos agrícolas nas lavouras, também tem sido alvo de polêmicas. De acordo com os dados do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, CISÁGUA, do Ministério da Saúde, os agrotóxicos foram detectados na água que abastece mais de 2.300 cidades brasileiras de 2014 a 2017. Essas informações estão disponíveis no site portrasdoalimento.info. E elas vêm desse sistema, que reúne resultados de várias análises laboratoriais. A legislação obriga que os dados sobre a concentração de 27 agrotóxicos na água que abastece as cidades sejam enviados a cada 6 meses por autarquias estaduais, municipais e empresas de abastecimento para o governo federal. Mas esses dados deixaram de ser publicamente disponibilizados desde 2018. E o conhecimento atualizado desses resultados passou a ser restrito. É verdade que nem todos os municípios realizaram ou vinham realizando esse teste, que é tão importante para a nossa saúde. Aqui em Alagoas, por exemplo, só o município de São Brás fez o teste. Vocês estão vendo aí na tela, e para o nosso positivo alívio, o resultado foi esse aqui da tela, que mostra que nenhum agrotóxico foi detectado acima dos limites brasileiros no município de São Brás, o que é uma boa
notícia, um bom resultado. Mas veja, nenhum outro município alagoano realizou esse teste, que é obrigatório. Agora, outros municípios vizinhos nossos não tiveram o mesmo resultado. Um deles é muito perto de nós aqui. Eu acredito até que muitos de vocês telespectadores, telespectadoras, tenham algum parente, algum amigo ou alguma amiga ali por perto, em Sergipe, por exemplo, é o município de Pacatuba, que teve 2 agrotóxicos encontrados na água potável, quer dizer, na água que a população bebia e que certamente bebe até hoje, de acordo com os estudos realizados e que foram disponibilizados para o Ministério da Saúde, entre os anos de 2014 e 2017. Veja aqui, o Aldrin, que é muito conhecido pelos agricultores, e o clordano. Então, eles foram detectados na água potável da população, num município muito próximo a nós. E isso de acordo com a legislação brasileira. E a legislação brasileira, obviamente, ela não é tão rigorosa quanto a europeia. Quando se passa para o limite europeu, foram 23 agrotóxicos detectados acima do limite da água potável. Então, quando a gente fala em água, agricultura, a busca por técnicas de irrigação mais eficientes, como a irrigação por gotejamento, o uso de sensores que monitorem a umidade do solo, são iniciativas que, em conjunto com outras práticas, como a rotação de culturas, como o plantio direto, contribuem para a conservação do solo e da água e minimizam os impactos ambientais. É claro que o desenvolvimento de políticas públicas que incentivem a sustentabilidade do agronegócio e promovam o uso responsável da água são importantes, são essenciais para garantir a disponibilidade desse recurso para gerações futuras. O agronegócio, ele precisa, ser eficiente, ser lucrativo, mas precisa de apoio para que seja responsável e alinhado com as demandas ambientais e sociais. E quando a gente fala em social, quando a gente explora mais o cenário do agronegócio, a gente percebe que, apesar dos números expressivos e da crescente tecnologia, os desafios em disseminar a inovação no campo, principalmente nos pequenos e médios agricultores, ainda existem. Porque dos 2 milhões de novos empregos criados no Brasil em 2022, de acordo com o CAGED, só 3,2%, que a gente vai ver aqui na sequência, pouco mais dos 65 mil empregos foram gerados pela agropecuária. Quer dizer, 2 milhões de novos empregos, 3,2% deles só criados pelo agronegócio. E é um setor importante, que é um setor que representa cerca de 8% do PIB. Ou seja, o que a gente conclui a partir daí? Que a mecanização, ela está chegando no campo, mas no pequeno agricultor, na agricultura familiar, ela ainda não está chegando com tanta facilidade. Ainda é necessário apoio. Ou seja, como fazer a diferença? Como as agricultoras, como os agricultores familiares, eles podem atuar de forma a levar essa inovação de forma ambiental, socialmente responsável, nesse setor que é tão dinâmico e competitivo? Então, para responder a essa e outras perguntas, a gente recebe hoje, aqui nos estúdios da TV, Ops em Arapiraca, uma organização, uma empresa que vem se tornando uma referência na produção e distribuição de hortaliças aqui na nossa região, a partir da agricultura familiar, de forma responsável, tanto do ponto de vista ambiental como social. Então, hoje a gente vai conhecer as boas práticas, a visão e o compromisso com a sustentabilidade das hortaliças São Pedro, num contexto em que os princípios da ESG têm sido, como a gente falou aqui até agora, cada vez mais desafiadores. A gente recebe aqui hoje seu Pedro Gino, um dos mais importantes representantes do setor na região, e Marcelo, muito obrigado pela presença. Sejam muito bem-vindos aqui aos estúdios. Por favor, uma honra receber, seu Pedro. Obrigado pela presença, Marcelo. Obrigado pela presença. A gente está com o microfone, Sérgio, para o Marcelo? Tudo bem, seu Pedro? Como é que estamos aí? Vivendo e achando bom. É? Já tinha vindo aqui na TV? Não, primeira vez. Não, primeira vez, né? Você já tinha vindo aqui, Marcelo? Confesso que Não? não. Eu confesso que eu tive aqui com o Nazário Júnior, né? Um grande amigo, manda um abraço aí pro Nazário, pro Júnior, né? E a gente conversou na edição de número 50, e assim que a gente acabou, ele falou assim, olha, eu quero te falar uma coisa. Você tem que conhecer o pessoal da São Pedro, você tem que trazer eles aqui. Eles têm um trabalho diferenciado. E eu comecei a olhar o trabalho de vocês e conhecer, já tinha ouvido falar, mas não tinha me atentado para isso. E aí eu vi que realmente é um trabalho diferenciado, do ponto de vista ambiental e social, e que se tornou uma referência para a gente aqui na região, para todo mundo.
E aí eu queria ouvir um pouco de vocês como é que foi isso, né? Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a transição, né? Vocês começaram como uma empresa pequena, de pequeno porte, hoje já é uma empresa que é uma das maiores aqui do nosso estado, da região, que tem essa transição, mas que manteve os valores, né? O que é o principal, os valores, as crenças, aquilo tudo. Como é que foi isso? Mesmo com a questão em 2009, né? A questão do acidente envolvendo um dos fundadores, como é que foi isso? Como é que vocês conseguiram manter esses valores a partir daí, dessa transição? Como foi isso? De início, a gente sempre começa de baixo, né? Nunca nada começa de cima para baixo, sempre é de baixo para cima, né? A gente começou devagarinho, está com 26 anos, mais ou menos, quando eu comecei a iniciar esse ramo, já que eu sou fumeiro, nascido e criado no fumo, né? E houve assim uma decadência que eu achei no fumo, aí um solo muito bom que eu tenho, um lençol freático também maravilhoso, nós temos uma água muito boa, que é 6.7, 6.9 por aí. pH, né? pH, então um solo muito bom, um lençol freático maravilhoso, e começamos assim. Já que quando eu comecei a iniciar esse setor de horta, era, na verdade, no setor aqui em Arapiraca, só tinha alface, muito pouco, era só um canteirinho de cebola, um canteirinho de couve, aí por chamar de verdureiro. Aí no meu, eu digo que o verdureiro está tão pequeno que eu nem sei, uma cidade de Arapiraca, e o consumo está baixo demais. Foi aí que começamos a luta, né, do início. Aí apareceu o Via Box na época, que era o Via Box, né? Começou a feira, depois Via Box, aí fomos largando a feira, que era Maceió, e aí foi começando a puxar as coisas, aí ampliamos para um couve, depois depois do coentro e o alface, as coisas foi ampliando o volume, aí foi puxando um rabanete, depois veio uma rúcula, uma salsa, um salsão, um brócolis, e daí foi crescendo a coisa e a coisa foi evoluindo, né? Agora, na questão do fumo, por exemplo, uma das coisas que até os meus amigos que plantam fumo, né, falam muito da questão do atravessador, né? O quanto isso muitas vezes dificulta de você chegar no mercado, que vai colocando preço, ganhando em cima preço, quando você vê o preço já está muito grande, o produtor mesmo ganha muito pouco e quem ganha muito é o industrial. Como é que o senhor conseguiu, no caso da hortaliça, chegar lá no produtor, no comprador, chegar na ponta, né? Como é que o senhor conseguiu superar isso e chegar direto na ponta? É um desafio grande. Fica à vontade, mano. Se quiser, por favor, aí, fica à vontade também. O desafio sempre continua. Não diminuiu, não reduziu, só cresce. A responsabilidade para assumir esse modelo de trabalho não é fácil. E a coisa foi evoluindo, aos poucos, né? Eles, os empresários, são os comerciantes, foi eles que vieram a nós. Não foi nós que fomos a eles, eles que vieram a nós. E aí foi crescendo. No início era Via Box, depois do Via Box apareceu Atacadão, aí depois de Atacadão apareceu Açaí, apareceu Gibarbosa, aí e foi andando. Hoje tem um monte delas. E uma das coisas que essas redes todas prezam muito, quando a gente fala de responsabilidade, né, como um todo, a gente fala muito da questão do consumo responsável, né, de uma forma geral. E quando a gente fala de responsabilidade, muita gente acha que responsabilidade é só projeto social, ou é só meio ambiente. Não é. Responsabilidade é tudo, né? Eu brinco assim que não tem empresa meio responsável. Não tem pela metade. Ou você é sério, né, ou você não é sério. Ninguém é mais ou menos sério. Vamos dizer assim, não, eu sou certo, mas não sou tão certo, assim, eu sou mais ou menos certo. Ou você trabalha direito, ou você não trabalha direito. Então, uma das coisas é a qualidade, pensando por isso, né? E vocês estão trabalhando aí com marcas, né, Atacadão, Açaí e tal, que são marcas muito grandes, estão no Brasil inteiro, e que têm um controle muito rígido, né, de padrão de qualidade. Como é que vocês fazem para ter essa análise, esse controle de qualidade, desde do antes da porteira, que a gente fala, até o produto chegando lá, final, para garantir e manter essa qualidade lá dentro do ponto de venda? Como é feito isso? É uma luta diária, a gente não pode fugir da regra, de 4 da manhã até 7 da noite, 8 da noite, sem parar, não pode sair, porque sei que quem trabalha hoje com funcionário não é fácil. A gente tem que estar observando ponto por ponto o que faz, deixa de fazer, para que na ponta chegue a mercadoria com qualidade.
Nem sempre chega, porque a gente que trabalha com gente, de uma hora para outra, alguém faz as coisas que os olhos da gente não enxergou. Quando vai enxergar, está lá na ponta que é a loja. E aí é quando a gente vai ver que a coisa, alguém errou. E são produtos muito sensíveis, né? Quando a gente está falando de hortaliça, né? Eu não sou especialista, mas vocês são especialistas, por exemplo. Eu nunca entendi, por exemplo, por que alguns locais aqui, alguns mercados, colocam algumas hortaliças em geladeira e outros não colocam. Não sei se isso é do tipo... Vou dar um exemplo aqui, alface, por exemplo. Exatamente o mesmo tipo, aparentemente, de alface, você tem um mercado que coloca na geladeira, e o outro, exatamente do lado dele, não coloca a alface na geladeira. Aí já vai muito da regra da rede, né? Fica à vontade. Aí vai muito da regra do próprio supermercado lá, né? Uns preferem deixar mais fora, outros preferem deixar dentro da geladeira. Mas eu imagino que deva ter uma regra melhor para a conservação. Não tem uma coisa mais indicada? Deveria, assim... Por exemplo, o fabricante, ele tem uma norma assim, ó, eu aconselho, por exemplo, né, vou dar o exemplo da cebola, por exemplo, já me falaram o seguinte, ó, não guarde cebola em geladeira muito tempo, né, lá vai deteriorando e tal. O alface deve ter uma regra também para se colocar à venda, não existe, você imagina? Ah, tem, certeza. Né? Ele vai durar mais, não num ambiente mais refrigerado, né? Mais refrigerado, né? Então, assim, isso deve ser um grande desafio, né? Porque, você vê, as grandes redes, elas têm as suas regras que vêm de fora. Só que a gente está num clima diferente, por exemplo. Você pegar o clima aqui, não é igual o clima de São Paulo, não é igual o clima da região sul, a gente está no outro clima, né? Então, às vezes, a regra que vem não serve para nós, não é isso? Porque talvez a diferença das lojas pequenas para lojas grandes é que o consumo nas lojas grandes é muito movimento. E a loja pequena, movimento baixo, né? Então vai lá, abre a geladeira, tira o pé de alface. Mas no comércio grande, é várias pessoas de uma só vez. Exatamente. Não? Aí não tem como a geladeira tá abastecendo esse fator tão com tanto assim, uma venda grande para uma venda pequena, né? A loja pequena, às vezes, não tem um espaço, talvez o espaço seja limitado. Aí coloca refrigeração na geladeira, que também não pode ser um acesso de frio, porque queima, né? Tem que ser um gelo mais ou menos. O senhor falou uma coisa interessante, que foi a questão da água, né? A gente falou muito da água aqui hoje, o senhor falou do pH, né, do lençol. A gente está, inclusive, vendo ali uma foto, e tem toda uma questão também da qualidade, né, das hortaliças, né? Mas o senhor falou a questão da água e me chamou muita atenção, né, a questão do conhecimento, a questão da qualidade da água. E um dos produtos, uma linha de produtos de vocês que chama muita atenção, é a linha de produtos hidropônicos, né? Que vocês têm uma linha de produtos hidropônicos e eu não sei o quanto isso tem representado para vocês de importância dentro do portfólio de vocês inteiro, mas uma coisa que me chama atenção é porque tem apelos comerciais para os clientes, é claro, tem um apelo visual, né, que é muito bonito, tem o apelo do sabor do alimento, que eu particularmente acho muito saboroso, né, o hidropônico, mas tem o apelo, imagino, ambiental também da questão da água. Vocês podem explicar um pouco para a gente isso? Assim, qual é a questão do uso da água no orgânico? Desculpa, no hidropônico. Como é que funciona isso? A água do hidropônico é feita uma calda, o adubo vai na água, ela vai dando retorno. A bomba empurra para frente e a declinação volta para trás. É um produto criado só na água. Mas essa água ela é reaproveitada? Você vai reaproveitando, recirculando ela circula reaproveitado permanente. Então isso é uma grande vantagem ambiental, né? Assim, que as pessoas têm dúvidas, né? Algumas pessoas não sabem, né? Então o alimento hidropônico, em geral, ele é muito vantajoso para o meio ambiente, né? Quem faz o consumo do hidropônico, porque em tese você não está utilizando o solo, né? Você utiliza menos solo e você reaproveita aquela água, né, na cauda. E essa cauda, a questão do uso de defensivos ali, ela é menor, maior? Você tem qual é a quantidade de defensivos que você utiliza? Em relação a ali? Defensivo, só fungicida e adubo e inseticida não precisa. Ah, então é muito menor também, não né? Precisa inseticida, só fungicida,
um fungicida maneiro, não pode ser um fungicida pesado. Se botar um pesado vai ofender a planta. Então não pode, tem que ser um fungicidazinho mais maneiro, do mais maneiro que se tem no comércio, para que o residual também bem mais baixo, para que a planta receba aquilo com satisfação. Senão. Entendi. Hoje já tem muitos produtos no comércio já, né? Que, vamos dizer assim, são praticamente já naturais já. Entendeu? Tipo assim, tem muitos já que pode ser aplicado hoje e ser consumido até hoje, amanhã. Já tem muito já. Na hidroponia, ou mesmo na Na hidroponia no campo também, né? Só que na hidroponia, por ser um ambiente, vamos dizer assim, protegido, ele vai ter uma, vamos dizer assim, vai ter uma eficiência melhor, né? Certo. E uma coisa que me chamou a atenção também em relação à questão da hidroponia é uma curiosidade, na verdade, é a aceitação. Como é que é a aceitação do consumidor em relação ao produto hidropônico em comparação com o tradicional? Bom, eu imagino que tem alguma diferença de preço, não sei se tem uma grande diferença de preço ou se ela não tem, mas o consumidor, ele prefere o hidropônico, ele prefere o tradicional, ele depende, ele sente a diferença no preço, não sei, como é que é isso? Eu já trabalhei anos aí via Sebrae com produto natural. Então, o nosso usuário não dá muito valor a esse modelo de coisa. Entendi. Qualquer precinho que houver diferença, eles dizem que se não usa produto A ou produto B, tem que ser mais barato. Entendi. Não? Isso não é verdade. Para se investir, para se tirar um produto ou outro, tanto hidropônico como natural, se investe mais. É o contrário. E é mais caro o produto, mas né? Então tem que ser mais caro. Olha, isso que o senhor falou é muito importante, muito interessante. Antigamente, muito tempo atrás, se falava a questão do meio ambiente, economia, né, e tal. E desde que a gente começou a apresentar o programa aqui, lá no ano passado, a gente fala muito essa questão em relação da economia e do meio ambiente. Não se dissocia economia e meio ambiente, você não consegue dissociar. O que o senhor está falando é muito importante, porque, veja, se você faz um produto, uma linha, que é ambientalmente melhor, ela tem que ser viável para o consumidor economicamente, que é o que o senhor está falando. Tem que ter preço, porque senão o consumidor não aceita, não é verdade? Com certeza. É a mesma questão do orgânico. Eu não sei se vocês têm ou não têm uma linha orgânica, mas o que eu ouvi, e eu queria ouvir de vocês isso também, é que a certificação dos orgânicos para as pequenas empresas, para a agricultura familiar, é extremamente cara e difícil. É verdade isso? É difícil mesmo ou não? Muito difícil e muito caro. Para nós, alagoanos, que temos, assim, o fator salarial muito baixo, é inviável. Pois é. Agora, se eu ver, se é cara, difícil e o mercado tem dificuldade em aceitar, como você viabiliza? Uma das coisas que o problema do orgânico na nossa região existem muitos orgânicos aí que tem uns orgânicos novos que estão dizendo que é orgânico, né? Mas o orgânico certificado exige muitas coisas, né? Uma das coisas é barreira, entendeu? Porque a questão do agrotóxico não pode ser usado nem ali na propriedade que está sendo produzido ali e nem nas demais não pode ser usado. Aí tem, como aqui essa região são praticamente áreas pequenas, né? Aí essa questão do orgânico ele fica bem complicado, até mesmo que você queira enfrentar todas as despesas, fica bem complicado por conta dessa. Entendo. Você criou um impeditivo, por exemplo, de você não poder ter a tradicional em paralelo com o orgânico, por exemplo. Isso. Digamos que a gente queira produzir orgânico. Pronto. Aí nós temos nossa propriedade, beleza. Mas aí o vizinho, ele não produz orgânico. Pelo fato dele não produzir orgânico, entendeu? Na hora que ele aplicar algum defensivo lá, vai vir alguma poeirazinha, por mínima que seja, vai cair. Entendeu? Na hora que você botar para certificar orgânico e vier qualquer fiscalizaçãozinha, análises, ele vai comprovar que não. Isso é um dificultador, quer dizer, mais um dificultador. Quando eu saí do convencional para o orgânico, eu passei 2 anos e 3 meses só tratando do solo para passar de convencional para orgânico. Não é fácil.
né? Quando chegou a hora de produção, cadê o comércio? Eu acho que uma saída, e fica aqui o meu pleito, né? Uma saída, não sei se é a saída, mas uma possibilidade, seria se avaliar o incentivo tributário, fiscal, por parte do governo estadual, né? Agora, aproveitando esse momento aí de reforma que está se discutindo, para quem quiser investir. Então, pelo menos, incentivos fiscais, tributários, para quem quiser investir, uma forma de compensar o trabalho e o investimento do agricultor, e, claro, e avaliar a flexibilidade na legislação também, a questão do partilho, do terreno e tal. Eu não sou técnico, não sou especialista no assunto, para tentar viabilizar esse experimento em alguma parte, porque eu entendo que realmente seja muito caro, eu imagino que seja muito difícil. Não é barato, não fica fácil, é complicado. O nosso comércio é muito assim inviável, porque temos salário alagoano é muito baixo, os custos são muito altos e não compensa. A venda passa a ser muito pequena, aí não compensa. E existe um apelo, enfim, agora atual, muito relacionado à questão de saúde como um todo, né? Bom, eu queria falar um pouco sobre saúde também, aproveitando esse gancho. Vocês têm um lema, né, que é cultivando saúde, colhendo qualidade de vida. E uma das coisas muito fortes dentro dessa questão de saúde e qualidade de vida é a questão da gastronomia, né, da diversidade alimentar. E é impressionante a quantidade do portfólio de vocês de hortaliças diferentes que vocês produzem. Eu não cheguei a ver o número, mas desde a abobrinha, alface, alho poró, rúcula, repolho, gengibre. Quantos produtos são? Vocês têm uma ideia? Eu fiquei impressionado, assim. Mas a gente trabalha com não é? um leque assim, um pouco alto, mas tem algumas que é outras pessoas que trabalham com ela, né? Nós temos também parceiros, né? Parceiros, né? Eu fiquei bem impressionado em relação a isso, e uma das coisas que me chamou a atenção, olhando o site, material de comunicação, é a questão das receitas, né? Vocês colocam receitas e tudo mais. E uma das coisas que tem sido feitas aqui na região são justamente alguns programas relacionados à questão de educação alimentar, a questão de reaproveitamento de alimentos. Vocês têm alguma iniciativa nesse sentido, ou têm a ideia de alguma iniciativa dessas receitas, de propor para o consumidor e tal? Eu vi algumas no site, aliás, parabéns pela iniciativa que vocês têm de divulgar essas receitas, de colocar, que são bem importantes mesmo, a questão de receitas saudáveis, eu acho que é bem bacana. São coisas que vai se pensando, se imaginando para o futuro, né? São passos lentos, né? Mas se vai pensando o que pode ser feito para o futuro, já que o comércio é lento, né? Tem novidades, logo em breve tem novidades nessa área aí. Bacana. Em relação à questão dos parceiros, né? Assim, uma coisa que tem sido falado muito, né, no Brasil como um todo, é essa relação no campo, das produtoras, né, com os parceiros. Em alguns lugares a gente chama de cooperados, associados, depende muito da relação. Como é essa relação de vocês com os parceiros? Eles são produtores associados? Como é? Fala um pouco dessa relação de vocês com os produtores com quem vocês têm essas parcerias. Bom, a gente tem aí produtores local aqui, são poucos, né? Mas são pessoas que produzem para a gente, que são na área da folhagem. São, acho que 2 só, que é coentro e couve. Os demais itens aí vem de fora, aí vem de Sergipe ou Bahia, que é o repolho, pepino, né, que vem de fora também, chuchu. Mas assim, Sergipe e Bahia, a gente está falando da nossa região, né? Considerando aqui, né, tudo na nossa tudo região. da região aqui. E gerando emprego e renda para a nossa região como um todo, né? Que é o mais importante, assim, como um todo, né? Bom, uma última coisa que eu queria conversar com vocês também é em relação à questão essa questão da contratação, priorização e esse trabalho com a mão de obra local, né? A empresa ela começou de um tamanho, ela foi aumentando, e nesse crescimento vocês tiveram aí os desafios de levar o conhecimento que vocês já tinham
para pessoas da região aqui, sempre e trabalhando com as pessoas daqui e ensinando essas pessoas a forma de trabalhar de vocês, né? Como é que foi esse ensinar? Como é que foi esse desenvolver as pessoas daqui? Porque muita gente, muitas empresas daqui, elas acabam trazendo gente de fora para trabalhar. E vocês, eu conversei com algumas pessoas, desenvolveram, treinaram as pessoas daqui. Como é que foi esse trabalho? Como é que foi esse processo? Isso é um passo de tartaruga, né? É lento. A gente vai ensinando alguém, outro alguém ensina outro alguém, e assim um ensinando o outro, até que todo mundo termina aprendendo. Né? Bom, a gente está com o tempo bem em cima, seu Pedro, mas eu queria ouvir algumas palavras do senhor, principalmente em relação ao momento que a gente está vivendo relacionado a essas mudanças no campo, né? Uma das coisas que a gente conversou aqui hoje, Marcelo, foi em relação a essas inovações, a tudo isso que a gente está vivendo em tecnologia no mundo. Agora se fala tanta coisa de tecnologia e tal, né? E eu mostrei alguns números aqui hoje, né, mostrando que a agricultura ela está mudando muito, mas existem dois tipos, né, de agricultura. Existe a agricultura tecnológica lá que está mudando, do agronegócio e tal, e existe a agricultura familiar, tradicional, que é a que gera emprego, que é a que gera renda, que gera desenvolvimento, a nossa base e tal, mas que parece que a inovação e a tecnologia ainda não conseguiram alcançar, né? Principalmente aqui na nossa região ainda, que a gente percebe muito isso. A gente até estava, né, conversando um pouco. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, né? Qual é o sentimento e o que vocês veem nos próximos anos, como é que vai se vencer essa barreira e trazer a inovação para o campo? É um desafio, porque aqui na nossa região, é uma região ainda muito pobre, assim, de produtividade, tecnologia aqui ainda está muito pouca, precisa melhorar, a renda é muito baixa, para chegar ao ponto, porque a despesa de tecnologia não é baixa, é alta, né? E os consumidores aqui não estão preparados ainda para os preços das coisas que vai chegando. Então, para o futuro, a gente não vê nem outra modificação de fazer a coisa, porque a mão de obra aqui, cada dia que se passa, está ficando inviável. Não sei como o pessoal vão viver sem trabalhar, não sei de que jeito, né? Mas o pessoal não está querendo muito trabalhar, não. São poucas pessoas e não sei como é que vai ser. A coisa continuando. Falando de inovação na agricultura, nessa área da gente, você vai encontrar muito pouca inovação, né? Não sei se é por conta da folhagem e tal. Não são, mesmo não são tipo grandes áreas como existem aqui no soja, algodão, feijão. As inovações elas são poucas. Nessa área de folhagem elas são poucas. A inovação que é a tendência, ninguém vai escapar disso, é a hidroponia, porque vai ser economia de mão de obra, economia de água, economia de energia, maior produtividade numa área menor, isso é a tendência. O que é muito bom, né, para todo mundo, né? Não, E como o pai falou, né, hoje, cada vez mais, quando se trata do campo, a mão de obra ela vai ficando mais escassa, mais curta, menos pessoas vão querendo ir trabalhar no campo. Tem que ter uma campanha aí que mude a mentalidade das pessoas, para as pessoas voltarem a acreditar no campo. O povão, né, no geral, como um todo. Na nossa região aqui vai ter que ter uma política aí de incentivo, seja lá a nível de prefeitura, estado, coisa assim. Você falou uma coisa importante, voltar a acreditar no campo, voltar a acreditar, né, que o campo é um lugar para a pessoa fazer carreira, para se desenvolver, né, que o campo é o lugar que gera alimento para a nossa mesa, que traz o dinheiro para a nossa casa, que é o lugar mais importante que existe. Olha, se a gente voltar uns anos atrás, Arapiraca, quantas pessoas trabalhavam aqui no campo, no tempo do fumo? Quantas e quantas pessoas você via que trabalhavam no campo? Olha quantos tem hoje. Se a gente voltasse para aquela realidade lá atrás hoje, como é que se ia produzir? Entendeu? Não tem hoje. Assim, as pessoas não querem, uma grande maioria não querem mais trabalhar no campo. Isso se contar os filhos dos agricultores. Entendeu? Hoje os filhos são filhos de agricultor, mas querem buscar uma formação e ir para a cidade e buscar outro caminho.
talvez eles não tenham descoberto ainda que é só uma terceira fase que está vivendo. Quando se viveu há alguns anos, eu era muito pequeno, só acompanhei, mas não vivi, o plantio direto, né, a introdução do plantio direto. Quando se chegou, né, na época, o glifosato, né, e tudo mais, você pensou que tudo ia, né, assim, acabar e tal, e foi, obviamente, teve um grande êxodo, muita gente saiu, mudou muito, né, porque o plantio era lá, era muito mais difícil, né, o plantio era muito mais difícil, e mudou, você teve uma primeira mudança. Talvez o que vem agora vai ser uma segunda mudança, mas vai continuar. O campo é onde gera comida, é onde gera, né, é o principal. De todo jeito, vem no campo. Exato. O pior de todos aqui é você ver um monte de gente habituada só a viver sem fazer nada. O projeto poderia ser importante, que era para estudar, se alguma coisa assim, professor, um doutor, mas o que você vê, muita gente nem trabalha, mas fica habituado a receber esse dinheiro, bolsa, alguma coisa, não sei o quê. Tem o avô, tem a avó, tem a tia, a mãe, não sei o quê, e sustenta ele sem fazer absolutamente nada. Que renda vai ter ele lá na frente, né? Vai depender, no dia que o pai morrer, a mãe morrer, como é que fica ele? O importante, eu acho, é mostrar para essas pessoas que a gente só está vivendo um momento de mudança, como outros momentos que já existiram, né? Que é só uma nova fase, mas que o campo ele vai se adaptar, como a indústria vai se adaptar, como o setor de serviços vai se adaptar, mas que cada um vai continuar tendo sua importância. E eu volto a falar, para mim o campo é, de todos os setores, o setor fundamental nessa história, porque é de onde vem a nossa comida, de onde vem o recurso mais importante que a gente precisa, que é o nosso alimento, que é a água, né, que é onde está a nossa vida. Pedro, eu queria que o senhor desse aí uma mensagem, você também, Marcelo, para o pessoal que está nos assistindo e convidasse o pessoal a visitar a Hortaliça São Pedro, conhecer. Fala para o pessoal aí que está nos assistindo, fica à vontade. Eu queria convidar todos os alagoanos que qualquer uma dúvida, que eu já tenho visto muita gente assim por telefone, e telefonar para mim e dizer que já se conhece de tudo. Eu sempre gostaria de conversar e ver gente inteligente, porque a gente aprenderia alguma coisa. Porque nesse mundo de meu Deus, todo mundo sabe alguma coisa, mas na sua área. Cada um na sua área, esse é professor e é o doutor, mas na área dele. Eu já tenho visto gente dizer que sabe de tudo, e eu gostaria de conversar com o senhor, mas não tenho essa oportunidade. Eu gostaria que todo mundo ficasse tranquilo, que a gente faça o máximo que pode para que essa hortaliça de São Pedro ela chegue na boca do consumidor, todos, e chegue com qualidade. Isso é mais importante que a gente trabalha e faz. O objetivo, geralmente, é esse. E eu quero lá fazer uma visita, quero levar meu filho. Gostaria muito que a presença observar como é difícil a coisa, não é tão fácil assim. Vai ser um prazer. E assim, olha, inteligência, a parte técnica e tal, a gente pode estudar, pode saber qualquer coisa, porque a gente pode aprender, ler e até ir viver e tal. Mas tem uma coisa que eu nunca vou ter mais do que o senhor, eu nunca vou ter mais experiência do que o senhor. Posso estudar várias coisas a vida inteira, agora experiência, o senhor sempre vai ter mais do que eu. Eu nunca vou conseguir, por mais que eu estude e corra atrás, porque experiência, só a vivência nos dá. E essa vivência só o senhor vai ter mais do que eu sempre. Eu já passei, assim, ver caminhar, o ônibus cheio de aluno, aquela cidadezinha lá, que o pessoal estuda para técnico, Satuba, e filmando, e explicando e tudo, e sempre alego para todos os técnicos novos que vão se preparando, que quando aprendam para ser técnico, seja técnico de verdade. Que muita gente termina sendo apenas um vendedor de qualquer coisa, de detalhe de balcão. Passa a não ser técnico. Né? Na época que eu trabalhei com produto natural, nós tínhamos 2 técnicos. E esses técnicos tinham um engenheiro agrônomo. E o técnico tinha 10 anos de experiência e o engenheiro só tinha 3. E uma vez eu estava com problema de fungo no pimentão, aí eu chamei ele. Aí ele olhou assim, olhou para lá, olhou para cá, disse, eu vou olhar o computador e depois lhe dou a resposta. Eu falei para ele, não, senhor, o que o senhor aprendeu lá na sua faculdade ficou lá. Aqui agora é o senhor não. Ou sabe ou não sabe. Aí ele foi embora, a resposta eu nunca recebi até hoje. Aí depois veio outro, aí esse é todo técnico.
e tinha 10 anos de experiência. Aí, e aí? O nome dele era Claudeício. E aí, Claudeício? Diga o resultado aí. Aí ele olhou para lá, olhou para cá, digo, simples a coisa aí. Você usa o MB4, tanto colocando na raiz como por cima. Ele serenado, você coloca por cima, que isso vai se acabar. É um produto natural, né? Que é pó de pedra, né? E aí, usei e acabou o problema. A resposta, para o meu ponto de vista, é na ponta da língua. Eu sou assim, muito exigente nessas respostas, né? Porque, às vezes, você pega um monte de técnicos, lá aparece vários. Um monte de técnicos que não sabem de nada. Aí quer passar produto A, produto B, produto... Não, primeiro você vai fazer o teste do seu produto, para saber você aprova ou eu aprovo. Ele, o produto, é quem vai dizer o que é que ele é ou deixa de ser. Não é eu. Não vou dizer nada e nem vou comprar se eu não ver o que é que o produto me Tá diz. certo. Marcelo, seu Pedro, muito obrigado. Diga, você fala? Não, tá tranquilo. A gente vai chamar os comerciais, a gente já volta para a dica do dia. Você não sai daí, a gente já volta. Sim, senhor, sua conta. CPF na nota, senhor? Sim. Diga sim e ganhe desconto no IPVA. Boa tarde. CPF na nota? Ganhe cupons extras, compartilhando notas com instituições sociais. Quando você diz sim, Alagoas também ganha mais segurança, mais obras e realizações. Secretaria da Fazenda, Governo de Alagoas. Chegou o cartão virtual Unimed. Com ele você tem mais agilidade e segurança no seu atendimento. E para baixar é muito fácil. Busque por Unimed Cliente em sua loja de aplicativo e pronto. Seu cartão virtual Unimed está na mão. Baixe agora mesmo. Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você. Esse é o plano. Tudo no só lugar, fácil de encontrar. Estacionar é moleza, tem preço bom com certeza. Azul Atacarejo, azul é melhor. Lugar de comprar, lugar de economizar. Vem pro Azul, Azul Atacarejo. Aqui tem conforto, variedade e preço. Vem pro Azul, vem economizar. Vem aproveitar, Azul Atacarejo. Azul Atacarejo, Avenida Governador Lamenha Filho, Arapiraca. Viajar é renovar memórias, afetos, sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você. Da escolha do trajeto até a chegada nele, a Clube Turismo está presente em cada momento. Escolhemos lado a lado o roteiro da viagem. Passagens, passeios, restaurantes, tudo que melhor lhe atende, do seu jeitinho, com a experiência dos nossos agentes. Porque cuidar é estar do início ao fim. Tudo isso para que você desfrute com conforto, segurança e com as melhores taxas do mercado. E então, já pensou para onde você quer ir? A Clube te leva. Vem! Sua viagem é a nossa também. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne, acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. Restaurante Popular de Arapiraca. Inaugurado pelo prefeito Luciano Barbosa, o Jerimum foi totalmente reconstruído. Após anos sem funcionar, ele agora está de portas abertas. São 1000 refeições servidas diariamente e com preço popular.
É comida no prato da nossa gente. É a Prefeitura de Arapiraca, trabalhando para quem mais precisa. Imagine um café bem feito, gostoso e com um aroma irresistível. Imagine um café capaz de reunir gerações e gerações de apaixonados pelo seu gosto forte. Imagine um café bom para aquela pausa no trabalho, um café bom para colocar a conversa em dia e bom para se apaixonar. Pois o Café Coringa é assim, forte e apaixonante como o povo nordestino. Café Coringa. Escolha entre nossos vários tipos de café. Escolha Café Coringa. Olá, estamos de volta aqui nos estúdios da TV Ops, trazendo a nossa esperada dica do dia. E o tema de hoje não pode ser outro, senão a agricultura. Afinal, muitos de nós estamos próximos à área rural, visitando parentes ou moramos nela. Por isso é importante que a gente faça uma reflexão sobre nossa interação com o campo. Como é que está o seu consumo de água? Lembre-se que o fato de você ter uma cacimba ou um poço no seu sítio não significa que a água seja um recurso ilimitado. Então, evite desperdícios. Além disso, como é que você lida com os resíduos sólidos? No seu campo, na sua fazenda, no seu sítio, na sua casa? Você separa materiais, como plástico, vidro, metais, do lixo orgânico, antes de descartar esses materiais? E o cuidado com o solo? Você pratica a rotação de culturas para evitar o desgaste? Você planta milho e feijão depois do fumo, por exemplo? Você coloca em prática as iniciativas que a gente fala ao longo das edições de ESG. Isso é fundamental para que você garanta o bom uso dos recursos naturais, inclusive a água, que foi um dos destaques da edição de hoje. Aliás, a gente começou essa edição falando que o agro é pop, tech e tal, mas na verdade ele é muito mais do que pop. Ele também é diverso e abrange desde grandes propriedades tecnológicas até agricultores familiares, que cultivam as suas terras com amor e dedicação, contribuindo com a dinamização da economia a partir das suas tradições e dos seus valores. No último dia 28 de julho, nós comemoramos o Dia do Agricultor, uma data estabelecida em 1960, a partir da fundação do Ministério da Agricultura, no governo do presidente Juscelino Kubitschek. Mas 3 dias antes, 25 de julho, nós celebramos o Dia do Agricultor Familiar, que reconhece a importância dos pequenos agricultores e agricultoras na manutenção da segurança alimentar no nosso país. Seja em grandes extensões ou pequenos lotes, o importante é que a agricultura seja conduzida com respeito e consciência, garantindo a preservação dos recursos naturais para gerações futuras. Além disso, cada um de nós precisa valorizar essas pessoas que em séculos se dedicam a cuidar da nossa terra. A agricultura é a base da nossa sobrevivência e, por isso, todos aqueles e aquelas que promovem práticas agrícolas e protegem o meio ambiente são heróis, são heroínas, quando garantem o nosso presente e o nosso futuro com prosperidade e saúde e colocam o alimento na nossa casa. Bom, assim a gente conclui uma edição na qual nós homenageamos aqueles e aquelas que, com dedicação, fazem com que a comida chegue à nossa mesa, o homem e a mulher do campo. Da mesma forma que cada um de nós, eles também carregam a esperança de um futuro melhor, onde qualidade de vida, inovação, tecnologia, educação e saúde cheguem a todos os lugares, independente da localização. E quem mora no campo sabe o que eu estou falando. Que esses agricultores e agricultoras do bem possam desfrutar do seu direito de ir e vir, com segurança e boas condições de acesso, que os levem e tragam integridade física e mental das suas casas para a cidade, indo e voltando com qualidade nas vias, quando e sempre que eles quiserem, que eles desejarem. Quando a gente olhar para os nossos pratos, que a gente se lembre que a comida vem de mãos que trabalham de modo incansável para que essa comida chegue até nós. Eu gostaria de agradecer a Deus pelas vidas dessas pessoas e pela de cada uma que está envolvida na produção e edição da SG e tal. Até a próxima quarta-feira. Um abraço, fiquem com Deus.